Mais um bloco que começa nesta mercearia campista, número 50, que agora, neste momento solene, discute marketing político, os acertos e erros deste segundo turno. Os senhores têm visto a propaganda eleitoral dos candidatos Serra e Dilma, ou Dilma e Serra? Nenhum dos não dois necessariamente é nesta ordem. Podemos, inclusive, falar aqui, comemorar, celebrar o programa número 50, justamente porque não tem nenhum candidato de número 50 concorrendo mais, não é? Inclusive, nossos semblantes traduzem exatamente isso, esse sentimento efusivo pelo 50º programa. Oba. 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 Oba foi ótimo. Que bom. Então, qual o pronóstico do marqueteiro? Vamos começar pelo publicitário. Comecemos pelo publicitário. Não, tem muito marketing, muita publicidade. Que bom, mas pouca substância, né? Pouca substância. E acho que agora, a partir do segundo turno, o pessoal ficou refém da agenda religiosa, né? Então estamos falando disso. Você está discutindo o pessoal, isso. não o pessoal. É? O pessoal do... Não, o pessoal. Mas pessoal, as peças publicitárias, As peças são muito boas. São boas? São boas. Tem uma qualidade técnica. Boa, né? Tem que considerar que são feitas de um dia para o outro. Né? Em menos de 24 horas tem que ser realizadas. Elas são feitas com muita originalidade, em outros casos também. Só que é marketing. É marketing. Então, e o grande problema é esse. Às vezes parece que um marqueteiro vai ser aquele que vai governar depois. E o problema é que não é o marqueteiro que vai governar. É um cara que se guiou por tudo aquilo que o marqueteiro falou. Por isso que é bom debate, né? No Ele debate, fica, não somente fica debate refém da agenda religiosa, mas fica refém durante a campanha de um cara que é um publicitário. Que diz a ele, você tem que se comportar assim, seria interessante falar disso e não falar do outro porque fica mal. Então, Ou seria interessante atacar, ser agressivo. Mas realmente é assim. Realmente a equipe de campanha dá muito peso às opiniões do marqueteiro, da agência de publicidade, das pesquisas que fazem. Exatamente. Das pesquisas, não me refiro às pesquisas de eleições, às pesquisas em relação ao que estão achando em relação à imagem do candidato. Que coisas deveriam falar e que coisas não deveriam falar. Isso não tem absolutamente nada. Essa equipe que toma essas decisões não tem nada a ver com a equipe que depois vai governar caso esse candidato triunfe, né? Basicamente é o seguinte, quais assuntos deveriam estar em voga e quais assuntos deveriam ser abortados? Não sei. Tem dois jeitos de a gente discutir esse assunto. Um é você pensar assim, como que seria no mundo ideal, de discussão séria, de propostas e tal, como que é no mundo de fato, no mundo real, que é no mundo onde a publicidade tem um peso danado. E eu não sei até que ponto isso não tem uma certa dose de legitimidade também, né? Eu acho que o limite é o limite da completa farsa, da mentira, né, da manipulação e tal. Agora, comunicar com eficiência, usar a pesquisa interna para utilizar as melhores estratégias, com profissionalismo, isso eu acho que a política chegou no nível que é assim mesmo. Para você falar com o problema está quando mais de 100 milhões de eleitores, o problema está quando o marqueteiro diz você não tem que ser quem você é, você tem que ser outra pessoa. Exatamente. Por isso que no confronto, no debate, como agora são só dois candidatos, eles se mostram muito mais como são. O problema é a fraude. Né? O problema é a fraude. Você é muito mais preparado para o debate, participou de quantas eleições? Sim. É muito mais preparado, é muito melhor ator. Agora, nesse início de campanha de segundo turno, sei agora nessa semana, que eu acho que a coisa já começa a equilibrar um pouco mais. Mas eu achei que as peças, e aí não é só as peças da propaganda, né? É também o jeito que os candidatos se colocam, né? Se comportam na rua, nas entrevistas, refletiu um pouco um certo clima de derrota na candidatura Dilma na passagem do primeiro para o segundo turno. Eu acho que esse tom pegou um pouco de surpresa o pessoal. Quer dizer, é claro que eles tinham que estar preparados para isso, mas você pega nas peças, as peças de publicidade quase que deram uma certa continuidade
aquele tom que vinha, que era um tom que estava sendo construído para ganhar. O tom que a Dilma tinha na reta final do primeiro turno, o tom da comunicação dela falava como eleita. Já falava como eleita. Era um tom, inclusive todo o aparato, o entorno, a segurança, o jeito que organizavam as entrevistas, eram coletivas quase que presidenciais, estava tudo construído em torno dela. O Já Ganhei estava pronto. Já ganhei, né? Já ganhou e tal. E aí, quando veio a pancada do segundo turno, eu acho que o marketing está demorando para se encontrar. Ou demorou, não sei para como descobrir, é que tá não ganhei semana. ainda, pelo menos, né? E aí não sabia se entrava na porrada, no tom mais duro de confronto que o Serra já tinha entrado, porque não tinha nada a perder, né? E ela estava ali naquela postura mais magnânima, e não sabia se descia, já começou a descer um pouco mais nesse confronto, nas últimas peças já tem aparecido um pouco isso, ou se não, se mantinha essa linha da Dilma Soft, né? Da Dilma... O do Serra não, do Serra já entrou com um clima de reação. Né? Um clima de quem está subindo, né? De quem está indo... Está subindo de fato. E está subindo de fato, como as pesquisas já estavam mostrando, né? A gente está gravando na quinta-feira, os telejornais noticiaram agora há pouco, claro que já há pesquisas novas essa semana, mas a última que a gente tem aqui é uma CNT Census com Dilma 46,8% e Serra com 42,7%. Então, dentro da margem de erro aí de 2,2 pontos, para mais ou para menos. Está quase aí no empate técnico aí. São votos válidos? Não, no voto válido é 52,3 é o que vale mesmo. Dilma e 47,7 Serra. Então, isso aqui já mostra essa curva que já vinha desenhando no final do primeiro turno, da Dilma dando uma caída, o Serra dando uma subida boa. Subida, que no caso era uma subida da Marina também. Né? Menos de 5% pegar esse exemplo de diferença. O resultado da eleição foi o seguinte: Dilma teve 46,9% dos votos. Como foram as urnas, 101 milhões de eleitores votaram em alguém, os demais anularam o voto, foram 135 milhões de eleitores. 7 milhões anularam, 3 milhões... Então, 101 milhões de votos. Então, cada ponto na pesquisa... Votos válidos. Cada ponto na pesquisa vale 1 milhão de votos. Então, Dilma teve 46,9%. 47 milhões de votos. Hoje ela está com 52. Ela subiu 5 milhões. Serra teve 32,6. Ou seja, 33 milhões de votos no primeiro turno. Está com 47. 48 praticamente. 48. Serra subiu 16 milhões de votos. Contra apenas 5 da Dilma. Serra cresceu 16 milhões. Proporcionalmente muito mais que... Isso nos primeiros 10 dias de campanha. Então o Serra está avançando mais rápido no eleitorado da Marina. Né? Já no Palácio Planalto tem gente pedindo para Lula sair da cadeira e se mexer um pouquinho. Se licenciar do cargo e cair dentro. Para salvar o que. Salvar a candidatura Dilma. Aí agora, Lula ainda pode fazer mais do que já fez, cara. Porque o Lula tem carregado a Dilma no colo. Não deu certo. Não foi suficiente. É porque parece que o Lula paga, quer dizer, essas dificuldades que a Dilma tem, o Lula paga com todas as consequências da escolha dele. Né? A escolha não foi escolha de partido, foi quase que uma escolha dele. Pessoal, né? Ele é minha ministra e tal. Com todos os acertos que a fizeram sair de um quase nada, de um desconhecimento completo, a quase ganhar no primeiro turno. Você não vai negar que isso é uma grande estratégia, muito bem feita. Não é qualquer um que faz uma coisa dessa. Você pegar alguém que nunca tinha sido candidato a nada e colocar quase que eleito a presidente no primeiro turno. Há 2 anos agora era praticamente uma anônima, né? Mas há também o outro lado, né? Há até porque qualquer candidatura tem os problemas e os acertos. Você está no limite da transferência de votos? E tem o problema das dificuldades da Dilma. Dilma sempre foi uma candidata que teve muita dificuldade para ser transformada numa candidata com uma certa empatia, ela é dura, ela tem uma certa dificuldade de falar com fluidez, ela fala meio assim, sabe, quebrando o raciocínio, entendeu? Tem uma certa dificuldade, né? Você acha ela pesada? Ela é pesada. Eu não sei que efeito teve, parece que não foi tão maléfico, até por conta da votação da Marina, né? Havia uma dúvida também o quanto que a sociedade brasileira estava preparada para eleger uma mulher. Eu não sei se no primeiro turno isso não ficou tão nítido e agora que está um homem e uma mulher no segundo turno isso tem algum peso. Eu não sei se nessa hora mesmo que a coisa está mais clara, olha gente, vamos ter um homem ou uma mulher na presidência, qual que você quer?
No primeiro turno eu não sei, no primeiro turno não pareceu isso, tanto é que você somar os votos da Dilma para da Marina, dá até para você, aliás foi até utilizado pela Marina, né? Logo no primeiro programa, pela Dilma, logo no primeiro programa, falou que 67% do eleitorado estava querendo uma mulher na presidência. E não é verdade, tanto que 55% dos eleitores de Marina disseram votar em Serra. Parece que os eleitores não estão pensando nisso. Na Dilma. Não estão pensando nisso. Agora, pelo esse número que a gente vê aí, dá a impressão que Dilma perdeu o voto. Que não só eleitores, os 20 milhões de votos de Marina, que migraram, que Serra subiu 15 milhões de votos. Agora, tem que se dizer também o seguinte, isso é só uma pesquisa. E as pesquisas erraram bastante também no primeiro turno. Né? Então isso é só uma pesquisa. Erraram 2 pontos. Erraram mais os governos. Né? Erraram mais os Senado também. São Paulo agora, erraram subestimaram também, no caso, a Marina no primeiro turno. Não, na última pesquisa, a Boca de Dilma deu 18, 19. Dilma teve, e Marina teve 20. Dilma dava 51 e teve 47. Agora a questão que você coloca que é fundamental agora nessa reta final para a candidatura Dilma, né? Se ela chegou no teto ou não. Né? E compensa Lula licenciar do cargo para... Acho que ele não tem outra alternativa. Daí tem um problema, você sabe, né? O vice-presidente está no hospital. O presidente da Câmara, que é o segundo na linha sucessória, não pode assumir porque é candidato a vice-presidente de Dilma. O terceiro, a Sarney, também está no hospital. Resta o presidente supremo, César Peluso, para assumir, que está em Paris até ter voltado, né? Eu não creio que o Lula pediria licença do cargo agora. Mas é uma opção, cara. Ele pode subir ao palanque como está subindo agora. Até agora, sem necessidade de ser licenciado. Fora do horário, fora do expediente, como se diz, né? Tá bom. Eu não creio que será necessário isso. Até porque essa vinculação já está muito nítida, assim. Se você pensar o que mais ele poderia fazer, né? Semana passada teve a reunião de Dilma com os evangélicos em Brasília. Isso sim. Que Lula participou, entrou pelos fundos, saiu pelos fundos. Né? E Dilma falou depois na televisão, uma coisa que me deixou um pouco chocado. De nenhuma medida que vá de encontro ao interesse religioso, ela vai aprovar ou sancionar se o Congresso... O lobby religioso está fortíssimo. Muito forte. Estão cobrando um preço caro. Infelizmente, é mais um atraso para o país. É o fundamentalismo religioso atrasando o progresso da humanidade. Isso também só mostra a falência dos partidos brasileiros, né? Porque quem se comporta como partido e impõe a sua agenda, ou são as religiões, ou são veículos de comunicação, ou... Né? E aí os partidos quase que operam como despachantes institucionais, eles quase que só têm a prerrogativa de lançar candidaturas, mas não atuam como partido de fato, com correntes de pensamento, né? Tanto é que você pode esperar qualquer coisa de qualquer partido no Brasil. A influência de lobby, de corrente, pode levar um partido para qualquer lado. E o peso religioso nessa campanha ganhou uma proporção extraordinária, muito maior do que foi visível nas outras campanhas, justamente pela subcampanha que o Ricardinho citou no programa passado, que acabou virando a campanha de fato, que foi a temática do aborto. E ainda é a temática do aborto. O debate da Band foi assim, todo o bloco, Serra falava de aborto e Dilma evitava falar a palavra aborto. O tempo todo ela tergiversava, ela usou-se várias vezes, mas ela tergiversava a maioria das vezes. Hoje o Serra falou de casamento gay. Falou abertamente hoje de casamento gay, dizendo que ele é a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo. Ele falou, inclusive, já como ocorre, ou seja, dando aquele tom assim de... Não, a questão civil, de patrimônio, isso. E a questão de casamento é a questão das igrejas. Não assumiu, de fato, muito mais inteligente do que está sendo muito esperto. Tergiversando, ela prometer, beijar a mão do bispo. Enfim. Vamos fazer uma pausa.